Padre Fábio, como identificar qual é a cruz que nos levará para o céu? É a cruz de cada dia, não é? Sempre digo, a cruz é grande, mas ela se desmembra em pequenos pedaços. Não há cristianismo sem cruz. Nós não podemos admitir a vida humana sem dificuldades. Dentro do cristianismo nós chamamos isso de cruz. Na subida de Jesus para o Calvário, ele levou fisicamente, materialmente uma cruz. Mas toda a vida de Jesus foi marcada por cruzes que ele precisou levar. Para quê? Para ele chegar ao lugar a que ele precisava chegar. Para ele ser quem ele era. Jesus era muito consciente do esforço que ele precisava fazer para ser quem ele era. Ele não dava tréguas ao seu processo humano. Mesmo sendo Deus, ele não foi privado de ser homem, né? Isso é muito interessante, a gente identificar em Jesus uma luta constante pela maturidade. É claro que Jesus precisou clarear dentro do coração dele, dentro da mente dele, o projeto de Deus para a sua vida. Foi humano esse conhecimento do projeto de Deus. E ele foi levando as suas pequenas cruzes no dia a dia como nós. Ele enfrentou as dificuldades humanas. Chorou pelos amigos que morreram, deve ter se irritado também, deve ter... Claro, a Sagrada Escritura nos mostra, né, ele quebrando tudo lá, irritado com todo mundo. Ele viveu a sua cruz dia a dia para ele ser quem ele foi. Para ele ser quem ele é, né? Ele é. E esse projeto para nós também, meu filho. Nós temos aí todas as forças do sacramento que nos incorporam na vida de Cristo para a gente também dar conta dessa cruz. Eu fico pensando, gente, que nós precisamos lutar o tempo todo para a gente não se perder, para a gente não se deixar, para a gente não perder a oportunidade de ser quem a gente é. E não conseguimos ser quem a gente é, esse potencial que Deus colocou em cada um de nós, né? Qual o padre que eu fui hoje, né? Será que é o padre que Deus espera que eu seja? O pai que você conseguiu ser hoje para os seus filhos? O amigo que você foi? O namorado que você foi? O filho que você foi? Será que já é o que Deus projetou? Não acredito que seja. Porque há muito ainda que ser buscado. E como é que nós vamos chegando lá? À medida em que nós vamos assumindo os nossos sacrifícios, as nossas lutas dia a dia. E a isso nós chamamos de cruz. E esta realização humana é um jeito de antecipar no tempo esse chegar no céu. Essa chegada no céu, ela é escatológica. Ela acontecerá de maneira definitiva no momento da nossa morte. Ou não, né? Depende do que nós fomos fazendo, do céu que nós construímos aqui. Mas ela se desdobra em responsabilidades históricas. Hoje eu tenho a oportunidade de escolher ser quem eu serei. E isso é assumir a minha cruz ou não, porque para eu ser um ser humano bom, para eu fazer pacto com a bondade, eu tenho que fazer os meus sacrifícios. A maldade sempre deixa um recadinho na minha janela. A maldade sempre vai bater na nossa porta, tentando nos seduzir, tentando fazer a gente deixar a cruz. Não faz esse sacrifício hoje não, né? Viva leve, né? É um processo que a gente não pode descuidar. A cruz de cada dia, o sofrimento de cada dia, são definitivos para que nós possamos chegar a ser quem nós podemos ser. Senão a gente morre sem ter chegado lá. Morre sem ter conhecido, sem ter atualizado na vida o potencial que Deus colocou em nós. É muito triste, né? Você vê uma pessoa amargurada, morrendo sem ter sido quem ela poderia ter sido. Lamentável, quando você descobre que uma pessoa resolveu desperdiçar o tempo da vida dela sendo um miserável. Vivendo essas misérias, assumindo essas misérias de maneira errada. Assumir a cruz e carregar essa cruz é a gente administrar bem as misérias e aquilo que nos faz sofrer. Tanta coisa ruim acontecendo no mundo e de onde nasce isso? Nasce de pessoas como nós. Tantas coisas ruins são arquitetadas pelo mundo afora, né? Tanta violência sendo gestada, tanta injustiça sendo praticada. Por quê? Alguém decidiu ser ruim. Alguém decidiu não levar a cruz. Alguém decidiu não fazer o sacrifício para ser melhor.
Porque dá trabalho ser gente, dá trabalho ser melhor. Tem que lutar todos os dias, não pode descuidar. Porque senão daqui a pouco você vira um egoísta, daqui a pouco você vira um ciumento, daqui a pouco você começa a prejudicar os outros. Por quê? Porque não fez o sacrifício de domar a sua vontade. E isso são coisas que fazem parte do cristianismo e que às vezes nós deixamos de falar, né? Quantas vezes nós nos omitimos de falar disso? Não, cristianismo é cruz, sim. É alegria? É. Eu vivo buscando as minhas alegrias todos os dias, mas a partir das minhas cruzes. A minha vida é real. A alegria não chove no quintal da minha casa todos os dias. Eu tenho que abrir, né, o espaço para que ela aconteça. Ela é construída a 4 mãos. Deus entrega o presente, mas eu faço a minha parte, o meu esforço. Então, identificar a cruz que nos leva ao céu é você olhar para frente, descobrir o que hoje na vida precisa ser administrado, quais são as dificuldades que você tem. Essa é a sua cruz. Esse é o céu, começando ou não. Que às vezes a gente adia, né, a construção do céu. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de falar com a sua família. Obrigado pela confiança de me dedicar esse tempo agora, de me permitir participar da sua vida. A partir do momento que a gente deixa o outro falar com a gente, de alguma forma nós estamos abrindo as portas do nosso coração, da nossa vida. Eu espero, com a minha fala de hoje, poder lhe fazer uma visita de um jeito certo. Poder ter a oportunidade de ser padre para você, de falar daquilo que eu acredito, de ter a oportunidade de partilhar a minha vida, a minha verdade, as minhas realidades, né, os meus defeitos, as minhas qualidades, tudo aqui perpassando pelas minhas palavras, pela partilha que pretende ser este programa. Eu me recordo que quando eu dava aula, eu fazia na faculdade, eu tinha esse ofício de ensinar escatologia, que é é o braço da teologia que reflete sobre as realidades futuras, sobre a eternidade. E eu gostava sempre de salientar com os meus alunos que nós, como padres, toda vez que nós formos falar da morte, temos que falar sempre a partir do significado que ela traz para a vida. De nunca pensar como uma finalização, né? É apenas uma passagem. E falar dessa passagem, refletir sobre essa passagem, é a gente pensar na nossa vida, no nosso jeito como nós estamos vivendo. Aliás, às vezes eu identifico que o medo que nós sentimos da morte está diretamente ligada à nossa falta de qualidade na vida. Porque a partir do momento que a gente vive com qualidade, nós vamos encarar a morte de um jeito diferente. É claro, é natural que nós tenhamos apegos. E, aliás, eu fico pensando que os nossos apegos, eles são fontes de muitos sofrimentos. Quando eu tenho um amor a alguma pessoa, quando eu tenho um vínculo com alguém, é natural que eu tenha medo que essa pessoa morra, que ela vá embora da minha vida, e é natural que eu sofra muito no momento em que isso acontece. É uma experiência positiva de amar, que acaba se desdobrando no sofrimento, né? Então hoje é um dia de saudade, um dia de recordar as pessoas que um dia foram importantes na nossa vida e que de alguma forma continuam vivas dentro de nós. Porque a saudade é esse sentimento que Deus nos permite viver, experimentar, para a gente fazer ficar presente dentro de nós aqueles que já partiram. Então hoje, ao recordar e ao rezar pelas pessoas que nós amamos, que já foram embora da nossa vida, nós poderíamos, quem sabe, ter a oportunidade de olhar para o jeito como nós estamos vivendo. Então a celebração da morte ganha sentido de ressurreição, né? Porque se pensar a morte do outro me faz pensar na vida que eu ainda não estou morto, então de alguma maneira eu vou descobrir nessa minha vida as ressurreições possíveis. Aquilo que eu já posso experimentar de maneira antecipada da eternidade que eu tanto espero. A gente sabe que o dia de hoje é sofrido para muita gente, é sofrido para todos nós que de alguma maneira perdemos até de maneira mais recente, né,
a dor recente de ter que ter tido sepultado, de ter que sepultar alguém que nós amamos, é sem dúvida, para nós, uma experiência também de aprendizado. Olhando para aquele que a gente não tem mais, quem sabe a gente possa perceber o que está do nosso lado hoje. Muitas mães se curam da dor de terem perdido um filho quando são capazes de olhar para os filhos que ficaram. É a sabedoria da vida, né? Nos sacudindo ou até mesmo mexendo com a gente para que a gente descubra naquele momento da dor um elemento que nos faça sobreviver. Porque se a gente vai ficar parado naquele que morreu, naquele que foi embora, naquele que não está mais entre nós, a gente corre o risco de esquecer os que estão ao nosso redor. O amor, minha gente, é sem dúvida a experiência humana mais profunda que nós podemos fazer. Mesmo porque o amor abre muitas portas dentro de nós. Através do amor nós podemos acessar muitas realidades que são nossas, que a gente corre o risco de morrer sem acessar. Por isso que é preciso que a gente ame. Né? Quando eu amo, quando eu sou capaz de estabelecer um vínculo, eu estou tendo acesso a regiões do meu coração e da minha vida que outras situações não podem me fazer acessar. E se a gente ama, é natural que a gente sofra. Não tem como amar e não sofrer. O amor, ele gera preocupação, ele gera dor no momento em que o outro está sofrendo. E tudo isso é o impacto que o amor causa em nós. Mas também amor gera leveza na nossa vida, né? A sensação de estarmos acompanhados, de não sermos sós, o amor que nós experimentamos em família. Tudo isso podendo ser refletido a partir do dia de hoje e a partir dos significados dos dias de hoje, do dia de hoje, que é olhar para a vida a partir da morte. Desejo do fundo do meu coração que todos vocês que hoje estão vivendo esse dia com dificuldade possam descobrir o sentido mais profundo da saudade, que é sempre positivo. Ele não pode nos mortificar. A saudade não é um sentimento que tem que nos deprimir, é o contrário. Tem que fazer ressuscitar dentro de nós o bom daquilo que o outro deixou. Tudo aquilo que foi positivo, que foi vivido, que foi experimentado. Através de uma memória que nós celebramos, né? Toda vez que nós o recordamos, toda vez que nós fazemos alguma coisa que ele gostava, que de alguma maneira o atualiza entre nós. Deixar partir não é fácil. A gente sabe que a nossa tendência é sempre reter, não é? Mas não. A melhor forma de lidar com a morte é deixar que ela se concretize, que ela aconteça, sem que a gente também corra o risco de morrer junto. Não no corpo, né? Às vezes a gente morre nas alegrias, morre nas esperanças, porque a gente não soube administrar aquela perda, porque a gente não soube administrar aquela ausência. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. E é por isso que a igreja nos coloca na perspectiva da ressurreição, que é justamente dar um novo sentido, dar um novo significado para um momento tão doloroso que é a experiência da morte. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Não é possível chegar a este lugar que todos nós queremos. Um lugar que não é físico, não é verdade? O cristianismo é uma proposta, antes de ser a conquista de um espaço físico, é a conquista de um jeito de ser.
Não é possível viver o cristianismo sem o processo da conversão. E o que é o processo da conversão? É a purificação. Assim como o ouro precisa passar pelo processo da purificação para chegar ao seu valor final. A mesma coisa o diamante. Antes é uma pedra bruta que, se você olha, você nem imagina que tem diamante ali dentro. Mas é no processo da lapidação que se chega ao processo final do diamante. O que interessa naquele que lapida é chegar ao brilho que o diamante pode oferecer. Eu não tenho dúvida de que o cristianismo trabalhe na mesma proposta. Também nós, muitas vezes, somos um diamante bruto. Existe brilho lá dentro, mas é preciso retirar os excessos. É assim que Deus vai trabalhando em mim, vai trabalhando em você, quando nós nos deixamos moldar. Quando nós permitimos que Deus venha nos lapidar através dos seus instrumentos. Às vezes é uma pessoa que passa pela nossa vida, nos dá um conselho, nos dá uma dica. Às vezes é um amigo do dia a dia, que está comprometido com o nosso processo de melhoria humana. Às vezes é uma pregação que a gente escuta, às vezes é uma palavra do padre, do pastor, de um líder religioso que tem alguma autoridade sobre nós. Deus tem muitas formas de nos lapidar. Deus tem muitas formas de nos retirar os excessos. E às vezes a própria vida se encarrega de fazer isso. Você já deve ter experimentado isso. Momentos em que você olha para trás e você percebe que a vida foi o seu martelo. Foi ela que deu os golpes para que você pudesse chegar ao brilho que você tem hoje. Ou se você ainda não consegue e não pode dizer isso, quem sabe você já tenha a oportunidade de dizer que este processo de sofrimento que você vive está preparando um diamante bonito para brilhar depois. Tudo depende de como nós enfrentamos a vida, de como nós compreendemos o momento. Tudo depende do que nós fazemos com o que a gente sofre. Tudo depende do conselho que a gente escuta, da palavra que caiu no nosso coração. Tudo depende do que a gente faz com tudo isso. Uma coisa é certa: Deus quer acontecer na nossa vida. Não importa o quanto a gente já tem errado até o dia de hoje, não importa o quanto as coisas tenham dado errado, não importa o quanto a gente tenha sofrido. O importante é a gente saber que nós estamos vivendo esse processo de melhoria. Alguns um pouco mais avançados, outros menos. Tudo depende do quanto que a gente deixou essa palavra de Deus trabalhar em nós, os acontecimentos. O ser humano ele fica diferente dos outros à medida em que ele consegue ser lapidado, em que ele se deixa lapidar, em que ele utiliza um instrumental de Deus que está na história para ele ser transformado. O importante é a gente não desistir. Se de repente hoje você chega à conclusão de que o brilho está muito escondido dentro de você, não caia na tentação de desanimar. Acelere o processo. Faça o brilho vir mais rápido. Ou então tenha paciência. O brilho vai chegar. Mas o mais importante é a gente ter consciência de que esse processo de Deus em nós tem que ser todo dia. Hoje, antes da gente dormir, nós precisamos melhorar alguma coisa dentro de nós. É assim que Deus acontece no mundo, quando o ser humano se dispõe a ser melhor. Há um teólogo que me chamou muita atenção. O nome dele é André Torres Queiruga. E o Queiruga tem uma reflexão bonita que nos ensina que Deus tem uma forma especial de agir na história através do que ele chama de processo maiêutico. Maiêutica é uma palavra que vem da filosofia grega, muito utilizada por Sócrates, que quer dizer: maiêutica é o mesmo que dar à luz. Sabe por que Sócrates disse isso? Porque ele era filho de uma parteira. O grande filósofo Sócrates era filho de uma parteira. E ele observava a mãe dele trabalhar as mulheres para que os filhos viessem ao mundo. E Sócrates teve uma reflexão brilhante. Era um homem atento ao cotidiano. E do cotidiano fazia filosofia. O que ele percebeu? Que a criança vinha ao mundo pela própria força da natureza. A mãe
que era parteira, apenas facilitava a chegada da criança ao mundo. Mas o nascimento era um mérito da mãe e do filho. O filho já existia, e a mãe conduzia o trabalho de parto. A parteira, ela apenas conduzia o trabalho de parto da mãe. Sócrates, ao observar o trabalho que a mãe dele fazia, descobriu que o conhecimento é assim também. Ele já existe dentro de nós. O que o professor faz é parturiar, né? É fazer vir à luz aquilo que já está dentro de nós. Queiruga, esse teólogo espanhol que eu estudei, ele descobriu, fez uma intuição bonita que a teologia passa por um processo maiêutico. Deus já está presente no nosso coração. E que evangelizar é fazer vir à luz a presença de Deus que já está em todos nós. E assim, Queiruga vai dizer que existe a maiêutica histórica, isto é, todos os acontecimentos da história, do mundo que está ao nosso redor, pode nos ajudar a fazer vir à luz este Deus que está dentro de nós. Ou não. Os fatos podem nos fazer dar à luz à santidade que Deus quer, que já colocou dentro de nós pela força da ação de sua graça, ou não. Tudo vai depender se eu permito que esse Deus nasça, ou se eu vou fazer esse Deus morrer em mim mesmo. A maiêutica histórica é isso. São os fatos do tempo, da história, nos ajudando a parturiar o Deus que está dentro de nós. Todos nós precisamos dar à luz aos dons que Deus nos deu. Já está dentro de nós, mas nós precisamos fazer vir para fora. A graça já está em mim, já está em você. Maravilhoso pensar isso, que a mesma graça de Deus que agiu no coração de Santa Teresinha, age no meu coração e age no seu. Com uma diferença. Em Santa Teresinha, Deus não encontrou muitos obstáculos. Por quê? Porque ela fez o seu esforço pessoal de dar espaço para a graça agir. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. O que é viver em santidade? Toda hora que fala viver em santidade, a gente imagina aquele santo no altar, né? Aí a gente olha e fala, eu acho que eu não vou conseguir ser assim também não, né? Ele é muito diferente de mim, né? Veja bem, o caminho da santidade é o caminho da conversão. Viver em santidade é viver em conversão. É a gente ter consciência de que o tempo todo nós estamos em deslocamentos. O povo antigo, né, do povo de Israel, viveu o êxodo, que foi o deslocamento. Saiu de uma terra antiga para ir buscar a terra prometida. Saiu do território da escravidão para ir buscar a terra da liberdade. Viver a santidade é isso, minha gente. É nós aceitarmos o deslocamento. Eu me desloco de uma realidade antiga para uma nova, de um momento de tristeza e de depressão para um momento de libertação e de alegria. A santidade consiste em você reconhecer no seu dia a dia, na sua vida, a oportunidade que Deus está lhe dando de fazer esse deslocamento. Quando é que nós vamos emperrar o nosso processo de santidade? Quando a gente se recusa a ir. Quando eu falo, eu já estou bem aqui, me deixem sossegado, eu não quero mais mudar o meu jeito de ser, aí a santidade não vai mais acontecer na nossa vida. Essa força de Deus agindo em nós, Deus age em nós pela força da sua graça, é justamente para nos convencer de que nós ainda precisamos buscar um lugar novo. Todos nós. Descobrir no nosso dia a dia um motivo, eleger no nosso dia a dia um motivo que nos faça andar, que nos faça ir buscar, que não nos acomode. Como eu dizia aqui no início do programa, né? Eu, num determinado momento da minha vida, eu interpretei a santidade como um estado de chegada, né? Eu achei que eu já tinha chegado. Que aquela conversão bonita que eu estava vivendo era tudo que eu poderia receber de Deus. Então, por isso que eu olhava para todos com um pouco de desprezo, né? Eu me sentia muito privilegiado, já cheguei, já estou no lugar que Deus preparou para mim. Não é bem assim. Nós estamos sempre em processo de deslocamentos. E é isso que tem que nos fazer ser humildes, né? Eu estou me deslocando para chegar a um lugar que Deus preparou para mim. Você também está se deslocando.
E a gente precisa ficar atento para a gente não ficar parado achando que já chegamos. Santidade é isso, é esse processo de melhoria que Deus realiza em nós, pela força da sua graça e também pelo nosso esforço. E é isso que vai amadurecendo o nosso coração, né? A gente vai tomando essa consciência aos poucos. Hoje eu posso ser melhor, hoje eu quero ser melhor, hoje eu quero escolher um pouquinho melhor a vida, eu quero fazer opções melhores. Isso é ser santo, é você viver a coerência do sonho que você tem para você com o sonho que Deus tem para nós. É a gente adequar isso, tendo sempre diante dos nossos olhos que não é o sonho de Deus que tem que se adequar ao nosso, mas é o nosso que tem que se adequar ao sonho dele. E fique tranquilo, viu? Se você tem diante do seu coração o propósito de buscar o ser humano que Deus quer que você seja, você pode ter certeza que você não vai se enganar. Você não vai se arrepender. Deus não projeta porcaria, não. Deus só projeta gente boa. E eu tenho certeza de que toda a humanidade está mergulhada nesse projeto. Deus projetou todo mundo de maneira muito bonita. A gente não consegue ser isso, a gente para no meio do caminho, porque muitas vezes nós desanimamos da luta. E achamos que já está bom isso que a gente alcançou. Não. Esse ser humano que você foi hoje pode ser melhor. Que isso não lhe desanime, mas que isso lhe encha de esperanças. Acordar amanhã com o propósito de fazer acelerar essa santidade de Deus na sua vida. Eu tenho convicção, minha gente, que às vezes há dias em que a gente evolui anos e anos. Há dias em que a gente assume de maneira tão interessante, tão séria, esse processo de santidade, que Deus avança muito conosco. É quando você sente, nossa, é interessante isso, né? Eu mudei. Já não estou mais pensando de maneira tão mesquinha, já não estou tão ciumento, já estou mais livre. Você avançou. Quando você percebe que Deus quebrou algumas barreiras e você aceitou que Ele quebrasse. Você acolheu essa graça transformadora. Eu era antigo e agora sou novo. Deus teve uma chance naquilo que era antigo dentro de mim. Agiu, mexeu, e eu descobri que ainda dava tempo, e eu corri atrás, e eu fui fazendo os meus esforços, e eu fui dando passos na direção desta novidade. É o mesmo que aconteceu com os apóstolos, é o mesmo que aconteceu com todos os santos. Santidade é isso, é a gente deslocar daquilo que é antigo para chegar àquilo que é novo. É a gente aceitar o sonho de Deus e tomá-lo nas nossas mãos e olhar sempre para Ele e dizer, é lá que eu preciso chegar. É nessa terra prometida que os meus pés precisam ficar. Não desanime, não. Olhe para tudo aquilo que hoje pode ser transformado e aceite essa transformação. Peça a Deus a graça de que o seu coração seja vivo, de que ele seja transformado, de que ele seja restaurado nas pequenas coisas, para você ter essa sensação boa que faz a gente dormir feliz. Hoje, Deus teve a oportunidade na minha vida. É o que nós desejamos. Que Ele sempre tenha uma oportunidade na sua vida, na sua casa, na sua história. O que é viver em santidade? Toda hora que fala viver em santidade, a gente imagina aquele santo no altar, né? Aí a gente olha e fala, eu acho que eu não vou conseguir ser assim também não, né? Ele é muito diferente de mim, né? Veja bem, o caminho da santidade é o caminho da conversão. Viver em santidade é viver em conversão. É a gente ter consciência de que o tempo todo nós estamos em deslocamentos. O povo antigo, né, do povo de Israel, viveu o êxodo, que foi o deslocamento. Saiu de uma terra antiga para ir buscar a terra prometida. Saiu do território da escravidão para ir buscar a terra da liberdade. Viver a santidade é isso, minha gente. É nós aceitarmos o deslocamento. Eu me desloco de uma realidade antiga para uma nova, de um momento de tristeza e de depressão para um momento de libertação e de alegria. A santidade consiste em você reconhecer no seu dia a dia, na sua vida, a oportunidade que Deus está lhe dando de fazer esse deslocamento.
Quando é que nós vamos emperrar o nosso processo de santidade? Quando a gente se recusa a ir. Quando eu falo, eu já estou bem aqui, me deixem sossegado, eu não quero mais mudar o meu jeito de ser, aí a santidade não vai mais acontecer na nossa vida. Essa força de Deus agindo em nós, Deus age em nós pela força da sua graça, é justamente para nos convencer de que nós ainda precisamos buscar um lugar novo. Todos nós. Descobrir no nosso dia a dia um motivo, eleger no nosso dia a dia um motivo que nos faça andar, que nos faça ir buscar, que não nos acomode. Como eu dizia aqui no início do programa, né? Eu, num determinado momento da minha vida, eu interpretei a santidade como um estado de chegada, né? Eu achei que eu já tinha chegado. Que aquela conversão bonita que eu estava vivendo era tudo que eu poderia receber de Deus. Então, por isso que eu olhava para todos com um pouco de desprezo, né? Eu me sentia muito privilegiado, já cheguei, já estou no lugar que Deus preparou para mim. Não é bem assim. Nós estamos sempre em processo de deslocamentos. E é isso que tem que nos fazer ser humildes, né? Eu estou me deslocando para chegar a um lugar que Deus preparou para mim. Você também está se deslocando. E a gente precisa ficar atento para a gente não ficar parado achando que já chegamos. Santidade é isso. É esse processo de melhoria que Deus realiza em nós, pela força da sua graça e também pelo nosso esforço. E é isso que vai amadurecendo o nosso coração, né? A gente vai tomando essa consciência aos poucos. Hoje eu posso ser melhor. Hoje eu quero ser melhor. Hoje eu quero escolher um pouquinho melhor a vida. Eu quero fazer opções melhores. Isso é ser santo. É você viver a coerência do sonho que você tem para você com o sonho que Deus tem para nós. É a gente adequar isso, tendo sempre diante dos nossos olhos que não é o sonho de Deus que tem que se adequar ao nosso, mas é o nosso que tem que se adequar ao sonho dele. E fique tranquilo, viu? Se você tem diante do seu coração o propósito de buscar o ser humano que Deus quer que você seja, você pode ter certeza que você não vai se enganar. Você não vai se arrepender. Deus não projeta porcaria, não. Deus só projeta gente boa. E eu tenho certeza de que toda a humanidade está mergulhada nesse projeto. Deus projetou todo mundo de maneira muito bonita. A gente não consegue ser isso, a gente para no meio do caminho, porque muitas vezes nós desanimamos da luta. E achamos que já está bom isso que a gente alcançou. Não. Esse ser humano que você foi hoje pode ser melhor. Que isso não lhe desanime, mas que isso lhe encha de esperanças. Acordar amanhã com o propósito de fazer acelerar essa santidade de Deus na sua vida. Eu tenho convicção, minha gente, que às vezes há dias em que a gente evolui anos e anos. Há dias em que a gente assume de maneira tão interessante, tão séria, esse processo de santidade, que Deus avança muito conosco. E quando você sente, nossa, é interessante isso, né? Eu mudei. Já não estou mais pensando de maneira tão mesquinha, já não estou tão ciumento, já estou mais livre. Você avançou. Quando você percebe que Deus quebrou algumas barreiras e você aceitou que Ele quebrasse. Você acolheu essa graça transformadora. Eu era antigo e agora sou novo. Deus teve uma chance naquilo que era antigo dentro de mim. Agiu, mexeu, e eu descobri que ainda dava tempo, e eu corri atrás, e eu fui fazendo os meus esforços, e eu fui dando passos na direção desta novidade. É o mesmo que aconteceu com os apóstolos, é o mesmo que aconteceu com todos os santos. Santidade é isso. É a gente deslocar daquilo que é antigo para chegar àquilo que é novo. É a gente aceitar o sonho de Deus e tomá-lo nas nossas mãos e olhar sempre para Ele e dizer, é lá que eu preciso chegar. É nessa terra prometida que os meus pés precisam ficar. Não desanime, não. Olhe para tudo aquilo que hoje pode ser transformado e aceite essa transformação. Peça a Deus a graça de que o seu coração seja vivo, de que ele seja transformado, de que ele seja restaurado nas pequenas coisas,
para você ter essa sensação boa que faz a gente dormir feliz. Hoje, Deus teve a oportunidade na minha vida. É o que nós desejamos. Que Ele sempre tenha uma oportunidade na sua vida, na sua casa, na sua história. Padre Fábio, tenho passado por tribulações em minha família e gostaria muito de uma palavra de orientação. Meus pais ambos estão com quase 80 anos e mais de 40 anos de casamento. Estão vivendo agora uma crise conjugal. Ela o agride verbalmente com ofensas e acusações. São brigas constantes, ele se revolta, a deixa sozinha mesmo sabendo que necessita de cuidados. Ela passou por problemas de saúde e tem visão muito limitada. E às vezes fala até em suicídio. Eu não interfiro na vida deles, mas minha mãe sempre me cobra que eu preciso dar um jeito nele, que eu tenho que mudar o pensamento dele e que tenho que falar com ele. Padre Fábio, como devo agir? Como não tenho experiência de matrimônio, o que tenho tentado falar para eles é que precisam saber envelhecer juntos, até porque os defeitos de cada um, as diferenças, existiram desde o início do casamento. Mas quando digo algo, minha mãe entende que estou a favor de meu pai e vice-versa. Obrigado, que Deus abençoe. Minha filha, realmente é muito difícil. Imagina, um casal de quase 80 anos enfrentando crises conjugais, né? É muito complicado, porque a velhice é o tempo em que a gente precisa ter uma tranquilidade para se despedir bem da vida, não é? Acho que envelhecer é você tomar essa consciência. Eu estou me despedindo do tempo, eu estou me despedindo da vida, eu estou me despedindo da experiência de ser quem eu sou aqui, materialmente, como eu posso ser. A partir do momento que eu começo a criar conflitos e deixar que as dificuldades me assolem, eu me despeço mal da vida. Agora, é provável, minha filha, que a crise conjugal seja um processo que vem vindo de longe, né? Não é possível que as diferenças tenham surgido agora. O problema é que, às vezes, na velhice, os nossos defeitos ficam muito acentuados. Eu sempre gosto de dizer, olha, aos 10 anos é fácil mudar. Aos 20 fica um pouquinho mais difícil. Aos 30 a dificuldade aumenta um pouquinho mais. Aos 40 é quase que impossível. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cristalizar os nossos defeitos. A psicologia chama isso de cristalização, né? O que é? Virou um cristal e agora fica difícil quebrar. É por isso que, se você hoje tem a oportunidade de superar os seus defeitos, não perca tempo. Está mais maleável, está mais fácil de lidar, você tem mais disposição para as mudanças, porque depois, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais casca dura, não é verdade? Então o tempo da mudança é o tempo da juventude. Não estou dizendo que velhos não podem ser modificados, podem, mas é muito mais sofrido, é muito mais difícil. E aí, os nossos defeitos que não foram cuidados na juventude tendem a se tornar uma bomba pronta para ser explodida na nossa velhice. Então, como é que a gente pode lidar com os defeitos que ficaram cristalizados? Tomando consciência deles. E a melhor maneira, Fátima, de interferir na vida conjugal dos nossos pais é de maneira muito amorosa, propondo uma conversa. E às vezes com um tratamento de choque mesmo, olhando nos olhos e falando, olha, vocês querem se despedir da vida desse jeito, né? Querem terminar a vida brigando, né? Será que não está na hora de começar também a propor um pouco uma atividade lúdica? Porque às vezes a velhice, gente, falta isso. Falta atividade lúdica, isso é, falta entretenimento. Fazer uma atividade física, né? Ter a oportunidade de jogar fora um pouco essas energias que vão ficando acumuladas. A pessoa, aos 80 anos de idade, ela tem necessidade de canalizar essas energias que muitas vezes estão acumuladas. Eu me recordo, hoje a gente quase não tem mais, né? Mas lá em Formiga, onde eu nasci, né? Eu me lembro que lá tinha o Clube de Mães. O que era o Clube de Mães? Um centro onde lá eles recolhiam
tecidos velhos, retalhos que vinham de fábricas. E lá as mulheres passavam, às vezes, 2, 3 horas da tarde, né? Eu me lembro que minha mãe participava do clube de mães. Elas ali aprendiam bordado, elas se ocupavam de trabalhos artesanais. E lá elas tinham a oportunidade de fazerem um pouco a purificação, né? Jogar fora, porque o trabalho manual, ele faz muito bem para a nossa cabeça. E é por isso que envelhece melhor aquele que tem um hábito, aquele que sabe fazer um tricô, que ocupa o coração e a cabeça, que não fica com espaço vago, né? Por isso que palavras cruzadas fazem muito bem para as pessoas mais idosas, porque elas vão ocupar o tempo que está brigando, não, está lá fazendo a palavrinha cruzada de vez em quando, né? Ocupar os nossos pais, começar a oferecer para eles algumas atividades que são próprias deste tempo da vida. Não é verdade? Então veja, Fátima, o que você pode fazer com seus pais para aliviar um pouquinho essa tensão? Que é provável que eles estejam vivendo esse processo de tensão que seja fruto de um jeito de ser, de uma estrutura familiar, de um jeito, de um cotidiano, de uma rotina. Às vezes a gente muda o nosso jeito de ser, a gente muda a nossa disposição afetiva para a vida se a gente muda um pouquinho a nossa rotina. Mudar a rotina para melhor. Incluir na rotina alguma coisa que alivie o peso da vida. Porque nós ficamos muitas vezes pesados demais, nós temos uma rotina muito enfadonha. E a rotina não precisa ser ruim não, viu? A rotina pode ser positiva desde que exista um espaço de criatividade na estrutura dessa rotina. E muitas vezes falta para os nossos velhos, para as pessoas mais idosas dentro da nossa casa, um pouco de felicidade na rotina. Então, vamos descobrir o que você pode fazer para amenizar um pouco os conflitos dos seus pais, mas ao mesmo tempo, saiba que este momento da vida, eles precisam de muito carinho, de muita atenção, e você, como filha, pode oferecer isso a eles. Padre Fábio, a história é a seguinte. Uma senhora havia chegado para o senhor numa confissão e tinha dito que um padre havia dito para ela que o inferno era o lugar dela, porque ela estava morando com um homem que havia sido casado. O senhor a consolou e disse que a misericórdia de Deus é grande, e se ela havia cuidado há 20 anos com o amor desse homem e de seu filho, Jesus teria misericórdia deles. Padre, eu fiquei muito incomodada com sua resposta, pois no Evangelho Jesus diz que quem olhar com desejo para um homem que não seja o próprio marido, já cometeu adultério em seu coração. Então, Padre Fábio, precisamos acolher e obedecer a Jesus aprendendo com ele a não sair de sua vontade, certo? Por isso fiquei preocupada, pois sei que o senhor é um padre que sabe falar coisas tão lindas. Mas e o que Jesus diz no Evangelho? Ele mesmo não vai nos dizer que quem ama, vai obedecer suas palavras? Por favor, padre, eu não quero julgar. Deus me livre de tal pecado, porque sei que sou também pecadora. E tenho muitas dúvidas, mas também não quero ser omissa, pois não compreendi a sua resposta para essa senhora. Grande abraço e que Jesus lhe proteja. Bom, minha filha, não é nenhum problema você ter essa dúvida, mesmo porque eu vou lhe garantir uma coisa já de início. Dá muito mais trabalho compreender a misericórdia do que compreender a condenação. A condenação, minha gente, é um dos discursos mais simples que nós podemos fazer na vida. Jesus falou de olha com desejo, peca, torna-se adúltero, disse. Mas você não pode negar que o contexto dessa palavra precisa ser analisado. Nós não podemos pegar uma palavra bíblica e separá-la das outras. Você não tem o direito de pegar uma passagem em que Jesus diz alguma coisa sem considerar o todo. Dentro da Sagrada Escritura, a gente chama isso de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Nós não podemos interpretar o texto fora do contexto. Essa é uma regra bíblica. Porque senão, a Sagrada Escritura, ela justifica assassinatos hediondos, uma coisa horrorosa. A Bíblia ela é cheia de histórias terríveis. Agora, a palavra de Jesus só pode ser analisada no contexto da vida dele.
E aí eu lhe pergunto, a quem Jesus condenou? O que Jesus condenou ao longo da sua vida? Por isso, minha filha, você disse muito bem. Você disse aqui, Padre, o Senhor disse que Jesus teria misericórdia deles. Claro, e foi só o que eu disse. Eu não posso dizer mais do que isso, porque eu também estaria fazendo julgamento, e eu não tenho direito de julgar. Agora, uma certeza eu tenho. Deus nos ama, e entre a nossa morte e a eternidade, existe um abismo imenso de misericórdia. Não sou eu que estou inventando isso não, minha filha. É Jesus. É desconcertante as preferências de Jesus? Elas são desconcertantes? São. São desconcertantes pensar nas escolhas que Jesus fez? É desconcertante. Só que nós não podemos mudar isso. Jesus preferiu os piores. E no momento em que ele prefere os piores, ele nos ensina então o contexto da misericórdia, que é o que há de mais forte em Jesus. Veja bem que na cruz, Jesus ainda salva alguém. O ladrão que estava ali do lado. Em nenhum momento você vê Jesus condenando ou trazendo o inferno para a vida das pessoas, não. E mesmo porque no contexto daquela história que eu contei, minha filha, o contexto é mais do que o texto. É muito simples você fazer o julgamento. Aquela mulher, ela é solteira, mas ela estava vivendo há 20 anos com um homem casado, certo? Esse é o texto. Mas você precisa saber o contexto daquela união. O que nos condena, o que nos salva, não é só o texto. Mesmo porque se a gente achar que é só o texto que nos condena ou que nos salva, nós corremos o risco da hipocrisia, nós corremos o risco do equívoco. Não, é muito mais. Tá certo, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada ali. Depende do contexto. Agora, eu não tenho coragem de dizer que eles estão no inferno. Com toda sinceridade, eu não tenho autoridade para isso. Da mesma forma como aquele padre que diz também não tem. Da mesma forma como você também não tem. Então o que a gente chega à conclusão? Que diante das realidades humanas para as quais nós não temos respostas, eu prefiro errar amando. Eu prefiro errar tendo misericórdia. Eu prefiro errar acolhendo, a errar de outras formas. Essa é a minha opção, querida. Essa é a opção da igreja. A opção da igreja está em determinar as regras. Mas essas regras não podem nos sufocar, elas não podem se tornar instrumentos de condenação para nós. Mesmo porque a igreja não tem autoridade para isso. Nós temos autoridade para perdoar. Para condenar, não. Aquilo que fala o que você ligar ou desligar, tá certo, nós ligamos. Mas nós ainda não temos a certeza do que a gente desligou ou não. Nós não temos o controle disso. Na minha missão eu tenho controle só do que eu posso ligar. O que eu desligo eu não sei. Foge da minha inteligência, foge da minha capacidade de análise. E no momento em que eu não tenho a capacidade de saber, eu prefiro ficar no silêncio da misericórdia. Eu prefiro ficar no silêncio do acolhimento, porque eu ainda acho que é um jeito mais seguro de nós evangelizarmos. E aí você também não pode esquecer que a igreja dá aos casais de segunda união uma oportunidade de estarem participando da vida da igreja. Nós não podemos negar que a pastoral de segunda união é um recurso misericordioso que a igreja encontrou para trazer de volta aqueles que estavam distantes. Não sou eu que inventei a pastoral da segunda união. É a igreja que está dando a oportunidade. E mesmo porque, com essa história de declarar nulidade de sacramento, a igreja abre a possibilidade de muita gente refletir sobre aquilo que viveu. Muita gente acha que está casado, mas não está. Viveu uma farsa. E se você for analisar boa parte desses casamentos que terminam logo nos primeiros meses, eles não aconteceram. Isso é apresentar a salvação. Imagina que beleza a possibilidade de você retirar uma pessoa dessa vida ilegal e conceder-lhe uma vida de sacramentos, por exemplo. Mas a gente só pode saber se a gente se aproxima. A gente só pode conhecer esse lado da misericórdia se a gente se aproxima dessas pessoas. Então não fica conflituada não. Dá muito mais trabalho acreditar na misericórdia do que na condenação.
Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, são exercícios mesmo. É um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para com carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Domando a ovelha, né?
E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas, mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontrem esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só. Ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Apesar de tantas dificuldades, a gente poder sorrir e dizer, a vida está valendo a pena. Porque a minha cabeça está me ajudando a fazer valer. Padre Fábio, por que é tão mais fácil magoar as pessoas que nós amamos do que abraçá-las e dizermos coisas carinhosas? É porque, na verdade, a agressividade humana é uma coisa inegável, né? Todo mundo tem agressividade, até mesmo as pessoas docinhas, aquelas que falam assim, calmamente, elas estão cheias de agressividade. Algumas controlam mais, outras controlam menos. Algumas controlam demais e de repente isso explode, porque a agressividade é um instinto, é um impulso muito positivo. A gente não pode achar que a agressividade é uma coisa ruim somente. Não.
A agressividade é um impulso que nos faz até vencer na vida. Não é? Em muitos momentos da nossa vida a gente perdeu porque nos faltou agressividade, que é aquele impulso de querer ir adiante, de vencer, de dar conta das dificuldades que fazem parte de nós. Gente muito molenga não consegue, aquela lamentação o tempo todo, nada tá bom, melhora um dia, no outro dia não tá bom de novo. Falta agressividade para essas pessoas, uma agressividade positiva, que é esse impulso da sobrevivência, né? Que a gente herdou. Isso é ancestral em nós. Muitas vezes nós descontamos nas pessoas que nós amamos, justamente por causa do nosso despreparo para lidar com essa agressividade. E hoje a gente sabe, nós falamos isso aqui antes de terminar o primeiro bloco, nós estamos vivendo num tempo de muita tensão, nós somos exigidos demais. Porque temos muitas possibilidades, o ser humano acaba perdendo-se no meio desse monte de possibilidades e acaba gerando uma ansiedade muito grande, que é a sensação de não estar alcançando, de não estar vivendo o que precisaria viver. E é natural que num determinado momento essa agressividade a gente vá julgar em quem está mais próximo de nós. Porque você não pode ser um exemplo muito simples, né? Às vezes o cara trabalha lá tá louco de vontade de dar uns tapas no chefe dele, não pode. Ele vai chegar em casa estressado com tudo aquilo que viveu, a pobre da família que vai receber o chumbo, né? E é aí que entra a questão do nosso controle, minha gente. A gente precisa controlar um pouco essa agressividade. E eu estou te falando, não estou falando uma coisa que eu não preciso ouvir não, viu? Porque muitas vezes eu sou descontrolado com as minhas agressividades. Então eu preciso tomar muito cuidado para não fazer a minha agressividade vir no momento errado, do jeito errado. Preciso jogar a minha agressividade lá nos meus livros, nas minhas reflexões, na minha atividade física que eu faço questão de fazer. Ali que eu preciso jogar a minha agressividade, para que eu tenha condições de dar o tratamento justo às pessoas. Eu não posso descarregar na minha mãe as iras que eu trago dentro de mim, que são próprias do meu ser. E você já viu que como é difícil o relacionamento mãe-filho, porque é o lugar onde essas agressividades ficam muito à flor da pele. Talvez por ser o vínculo mais estreito que nós temos, né, com todo respeito ao pai, o vínculo mais estreito que eu acho que a gente tem na vida é com a mãe da gente. E é natural que a nossa maior dificuldade seja com ela também. É muito comum você encontrar filhos que têm um ódio velado pela mãe, um ódio velado pelo pai, e não têm condições psicológicas de assumir essa aversão, porque em nome desse amor romântico que nós fomos educados, né, que filho nunca pode se opor à mãe, que filho nunca pode dizer que eu te odeio, né? E isso é natural que num determinado momento da vida a nossa agressividade nos faça experimentar esse ódio pelas pessoas que nós mais amamos. Porque o ódio é o avesso do amor. É a mesma coisa. A psicologia nos ensina que amor e ódio nascem do mesmo impulso, da mesma fonte. Então administrar essa agressividade nos dias de hoje é uma necessidade, porque você já deve ter viu muitas vezes isso acontecer, que às vezes uma pessoa é capaz de tirar uma arma e matar o outro no trânsito por causa da intolerância daquele momento de agressividade. Então, para a gente não precisar matar uns aos outros, para a gente não sair dando tapa uns nos outros, a gente precisa descobrir onde é que nós podemos canalizar essa bendita agressividade de um jeito certo, de um jeito positivo. Se você tem muita agressividade em você, coloque essa agressividade para trabalhar a seu favor. O seu processo criativo, dinâmico, o seu espírito empreendedor, canaliza para lá. Isso não é mágico, não é do dia para a noite. Mas a própria consciência, eu sei que eu sou agressivo, então eu preciso tomar cuidado para que a minha agressividade não venha matar os outros. Eu, particularmente, pedi a Deus nesse tempo da quaresma o dom do silêncio, sabe? E não é só da fala, não. É o silêncio da palavra escrita, daquela necessidade de você dar resposta imediata ao outro, a tudo aquilo que te deixa chateado, a tudo aquilo que você acha que é invasivo.
Eu quero ter o direito de ficar calado. Eu não quero ter que dar explicações para tudo o tempo todo. É direito que nós precisamos preservar. Né? Dentro de casa, às vezes, é assim. Às vezes, no relacionamento, né? Quantas vezes você é cobrado pelo outro, você tem o direito de ficar calado, você tem o direito de fazer o seu silêncio. E o outro tem que entender que o seu silêncio, talvez seja um momento em que você está se cuidando, para não dizer o que você não gostaria de dizer. Então, o controle dessa agressividade nos dias de hoje, ele precisa passar por essa experiência de vida interior, como nós falamos aqui no bloco anterior. A vida interior, essa experiência de você cultivar quem você é, de você ter ali o seu momento de relaxamento todos os dias, ainda que sejam 10 minutos, minha gente. Eu particularmente acho que deve ser muito difícil viver numa casa muito cheia de gente, onde você não tem o direito do seu silêncio pessoal. Não é? Não é difícil? Vocês que vivem com muita gente dentro de casa. Lá em casa eu tenho. Tem as pessoas que trabalham comigo, tem os meus amigos que frequentam a minha casa, as pessoas da minha intimidade, da minha família, né? Mas eu sou muito preservado. Na hora que eu quero o meu silêncio, eu não faço nem questão de ser educado. Olha, gente, eu estou indo, me retiro, porque eu careço dessa vida espiritual, dessa vida interior. Porque senão eu fico pior do que eu já sou. E eu não quero. Eu não quero ser pior do que eu sou. Eu não quero piorar. Eu não quero avançar para trás. Eu quero avançar para frente. Então eu quero descobrir tudo aquilo que no meu comportamento, que nas minhas escolhas, venham favorecer o meu avanço. A mesma coisa você precisa fazer. É direito seu. Ah, padre, mas aqui em casa é difícil. Crie o seu espaço. Crie a sua rotina. Né? Descubra no dia a dia uma maneira de você ter esse cultivo de vida interior. Tem gente que é lendo o Evangelho do Dia. Eu acho o Evangelho do Dia uma excelente forma de você criar vida interior. Porque quando você se obriga a fazer a leitura do Evangelho do Dia, que você tem a liturgia diária, você pode acompanhar até pela Bíblia, ano A, ano B, ano C, você lê o Evangelho do Dia, você fica em comunhão com a palavra de Jesus e ao mesmo tempo cria ali os seus 10, 15 minutos. Você faz a leitura do Evangelho e faz a sua reflexão, o seu momento de silêncio, que vai ajudar muito no controle dessa agressividade. Aí tem as outras coisas que ajudam também. Né? A atividade física, como nós já falamos, o grupo de oração, o grupo de partilha, a leitura. Meu Deus, como um livro acalma a gente, minha gente. O livro é fantástico. Feliz do ser humano que aprendeu desde criança o prazer da leitura. Vai ser um velho muito mais tranquilo do que aquele que não gosta de ler. Porque vai ocupar o tempo, né? Porque quando você vai ficando velho, o que você vai fazer? Na velhice, nós vamos ter muito mais tempo, porque você vai parar de trabalhar, você já vai estar aposentado. Eu não vejo a hora. Você não vai estar mais na correria, então você vai ter todo o tempo do mundo para você cultivar-se. Olha que maravilha. Você ter um tempo de sobra para essa vida interior, para você fazer a sua rotina de um jeito que favoreça canalizar todos esses impulsos que são positivos, como é a agressividade, mas que, se colocada do jeito errado, acaba sendo um instrumental de destruição. Uma personalidade cristalizada, indisposta ao crescimento e à evolução, tende a se cercar de pessoas que corroboram o seu modo de ser, evitando os conflitos que poderiam viabilizar uma nova forma de ser e estar no mundo. Quer deixar de crescer? É simples. É só se cercar de bajuladores. Às vezes a bajulação, ela não vem no formato convencional como nós estamos acostumados. Mas ela pode vir de forma mais sutil, através daquelas pessoas que nunca contrariam a nossa forma de pensar.
Quando a gente fala de bajulação, imediatamente a gente pensa aquele cortejo que se forma em torno de pessoas famosas. Não, esqueça isso. Estou falando de quando nós nos transformamos em pessoas em que as pessoas têm dificuldade de nos contrariar. E, lamentavelmente, a gente vai se cercando somente de quem pensa igual, exatamente igual a gente. Ou se elas não pensam exatamente igual, elas fazem um esforço para parecer que pensam. Para a gente não cortar na raiz, ou para a gente não perder o vínculo. Às vezes as pessoas, numa tentativa de permanecer ao nosso lado, elas ficam se moldando, nunca nos contrariando, nunca dizendo a verdade que a gente precisa. E é tão importante no nosso crescimento vivermos os confrontos. A gente cresce tanto quando a gente se depara com uma ideia diferente da nossa. Às vezes um pensamento oposto ao nosso pode nos ajudar, no primeiro momento, a firmar o que a gente pensa, porque pode nos levar àquela confirmação, né? Diante de uma reflexão, de um ponto de vista absolutamente contrário ao seu, você reforça ainda mais aquilo que você pensa. Mas às vezes não. Às vezes aquele ponto de não convergência vem justamente para acordar e despertar para uma nova forma de ver as coisas. Por isso é tão bom a gente ter relacionamentos maduros, que tenham coragem de discordar de nós. Porque é mediante discordâncias que nós vamos acertando dentro de nós as nossas convicções. Procure ter as pessoas que pensam com você. E não somente se adestram ao que você diz. Faça de tudo para ter relacionamentos em que as pessoas tenham liberdade de pensar de forma diferente de você. Vai lhe fazer muito bem. Você vai crescer muito mais como pessoa, estando dentro de uma ambiência emocional que permite discordar e também concordar, é claro. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma voz tem dentro de nós. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma palavra tem na nossa vida de nos chamar para fora, de nos fazer viver, mas também de nos fazer morrer. De entrar dentro de um sepulcro, ficarmos ali sepultados, esquecidos de que a vida está esperando por nós. Todos nós aqui, em algum momento, já experimentamos ouvir essa voz que nos chama. Na verdade, não nos chama de fora, ela sempre nos chama de dentro. Interessante, vou falar de uma maneira mais simples para a gente não ficar perdido. Toda vez que você me diz alguma coisa, entre mim e você há um filtro natural, que é o da minha história. Às vezes você está me dizendo alguma coisa a partir de um sentido que faz todo o sentido para você. Mas quando chega em mim, não repercute, porque não fez sentido para mim. Você fala de uma maneira especial para mim, mas quando aquilo chega, não me toca. Por quê? O filtro da minha história não me permitiu. E o que é o filtro da minha história? As minhas vivências podem colocar dentro de mim uma incapacidade de perceber o que de bom você está me dizendo. São os meus obstáculos interiores. Às vezes eu posso muito bem interpretar o que você está me dizendo, que é muito bacana, que é muito... de uma dúvida que sempre esteve dentro do meu coração, de uma insegurança que não me permite chegar ao que é bom daquilo que você está me dizendo. E quando você me fala, em última instância, aquilo que você me fala repercute naquilo que eu me digo quando você me fala. Sim, eu neste momento estou dizendo a você
A palavra só vai ter efeito se aquilo que eu estou dizendo encontrar uma repercussão na sua capacidade de dizer a você. Se engana em pensar que o que você está ouvindo está sendo apenas dito por mim. Sim, quando eu digo alguma coisa que faz sentido para você, a sua alma, que é livre de todo pecado, de todo exagero, de todos os seus excessos, ela grita: é isso mesmo, acorda! Acorda, porque você precisa ouvir isso. A repercussão daquilo que um padre diz, daquilo que um pastor, daquilo que um amigo, porque um amigo tem tanta autoridade sobre nós. Uma pessoa que nos ama tem tanta autoridade sobre nós quando nos diz alguma coisa. Por que repercute? Porque você, lá no fundo do seu coração, identificou aquela voz como pastoreira. Essa voz é pastora. O que significa pastor, gente? É aquele que protege o rebanho. É aquele que produz um estado, uma ambiência de proteção, de carinho, de cuidado. A voz do pastor tem o poder de me acalmar. A voz do pastor tem o poder de me assanhar. Sim, porque a paz cristã, ela é sempre inquieta. A voz do outro fala, chega dentro de mim, repercute e eu grito com aquela voz. É isso mesmo. Como se tivesse uma instância dentro de mim que não pode ser segurada quando a verdade chega em nós. Mas por que em alguns momentos a gente escuta aquilo que faz sentido e a gente não se rende? Porque estávamos com resistência. A gente ainda não estava preparado para aquela verdade. Por mais que a nossa alma tenha gritado, nós ainda não éramos suficientemente livres para acolher o bom da palavra que estava chegando. O bem da palavra que estava chegando em nós. Jesus, bom pastor, será sempre para nós um modelo de paternidade, de maternidade, de amizade, de vínculo matrimonial. Jesus, bom pastor, nos recorda que toda vez que nós amamos alguém, nós temos que dedicar a essas pessoas palavras que pastoreiam a alma. Nós precisamos, a partir da nossa autoridade afetiva, dizer o que o outro precisa. É por isso, minha gente, que às vezes os nossos relacionamentos ficam tão capengas, porque a gente foge dos enfrentamentos, a gente foge de dizer o que precisa ser dito. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente não amadurece, a gente se cansa, a gente termina e poderia ter continuado, poderia ter dado muitos frutos. Por quê? Porque a gente não viveu o exercício da palavra que pastoreia. Jesus foi extremamente libertador no seu tempo porque ele fez uma conexão muito direta entre o coração humano e o coração divino. O coração de Deus, nele plenamente manifestado e encarnado, acolheu os que passaram pela vida dele. Se nós quisermos ser essencialmente religiosos, espiritualizados, nós temos que permitir, nós temos que escancarar as janelas do nosso coração e do nosso entendimento, para que a gente nunca se perca dessa verdade. Não existe como amar a Deus sem ter também um amor pela humanidade. Essa humanidade que está em mim, que está em você. Aquela humanidade que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer como parte da nossa. Pessoas que são muito diferentes de nós. Às vezes marcadas por uma história pessoal difícil. Eu já fui muito afoito, já fui muito preconceituoso também. Não que eu tenha deixado de ser, né? O tempo todo eu identifico em mim algumas coisas que eu preciso avançar, que eu preciso evoluir.
Eu preciso fazer ficar diferente dentro de mim. Mas eu não perco de vista isso. As questões humanas, aquilo que nos torna humanos, doem do mesmo jeito. Também nos alegram da mesma forma. Claro, com proporções diferentes, vai depender da história de cada um de nós. O fato é que eu estou aqui, eu sou humano, você é humano. Precisamos de alguma forma dar conta da condição humana, que não é fácil. Não é fácil. Não é difícil você ter que lidar com você. Não é difícil lidar com aquelas partes desconhecidas de você que ainda gritam, que dão ordem. Como é difícil a gente lidar com aquilo que em nós ainda não obedece à nova versão que nós queremos ser. Então, para mim, vida espiritual é isso. É a oportunidade que eu tenho de alguma forma interferir, seja por meio da reflexão, seja por meio da ação, seja por meio da transformação do pensamento, da mentalidade, seja pela reformulação da linguagem. Tudo isso para mim é busca espiritual.